Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista da Betel. A revista da Betel, estamos estudando o movimento pentecostal e hoje nós vamos abordar a lição de número 5. Na lição 1, nós tratamos da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Na 2, nós tratamos já do movimento montanista do primeiro século, o desejo de se continuar buscando. Até Tertuliano foi parte do movimento montanista. Na 3, falamos da reforma protestante, que foi um reavivamento da fé e o retorno para as escrituras. Na 4, semana passada, falamos do puritanismo, um movimento de pureza espiritual da Inglaterra, os puritanos que colonizaram os Estados Unidos. Eles privavam pelo caráter da pessoa, pelo aquilo que estava escrito nas escrituras, pela salvação, pela graça, exaltação do nome de Cristo. Hoje nós vamos abordar o pietismo, esse movimento pietista. Vamos ver o fundador do pietismo, falaremos desse movimento e como esse movimento foi um movimento que trouxe de volta o coração. O pietismo focaliza no amor, através de uma devoção pessoal. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Timóteo 4, verso 16, onde lemos: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo 4, 16. E a verdade aplicada desse verso é que devemos nos manter dependentes da ação do Espírito Santo, para que a sua chama nunca se apague em nossa vida, até que Cristo venha, manter a chama do altar viva. O que é interessante desses movimentos, tanto da reforma quanto do puritanismo e do pietismo, é que o movimento pentecostal encontra resíduos desses movimentos, e depois nós vamos falar também do movimento Holiness, que é o movimento da santidade. Como todos esses movimentos foram trazendo resíduos para o movimento pentecostal. Então, vamos a Abacuque, capítulo 3, verso 1 ao 5. Olha aqui, essa é a oração do profeta Abacuque. Abacuque é um livro pequeno, mas Abacuque é onde nós encontramos a revelação em Abacuque 2:4, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos a Abacuque, capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Na verdade, é um cântico, essa oração. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Vamos entender o surgimento do movimento pietismo. Falaremos da convocação para uma segunda reforma e novas raízes teológicas. O pietismo, ele teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos e na Escandinávia. O foco maior na Suécia e na Noruega.
Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil, visto que as Assembleias de Deus no Brasil começou com 2 missionários que vieram dos Estados Unidos, foram dos Estados Unidos para o Brasil, mas eram missionários suecos. E depois deles, Daniel Berg e Gunnar Wing, vieram outros, não é, como Samuel Nystrom, Olson, né, que veio, vários outros suecos foram para o Brasil. Então, devido à influência do pietismo, traz as raízes também no movimento das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos ao surgimento do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII. E ele surge como uma resposta ao autoritarismo da Igreja Oficial Luterana. As ideias da reforma pietista e o enfraquecimento religioso e a frouxidão moral, as permanentes disputas teológicas que havia entre luteranos, calvinistas, fez com que surgisse um novo movimento de renovação, que logo ficou conhecido como pietismo. Esse movimento originou-se dentro do luteranismo, que estimava experiências individuais. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento também defendia a renovação da piedade como base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. O ponto aqui de partida é que nós devemos buscar ao Senhor, e era isso que o pietismo também defendia, né? O resgate da reforma, que era o que o pietismo realmente queria. Essas disputas que havia teológicas, para eles não havia o amor, a prática do amor, e eles queriam que isso retornasse à prática do amor. Nós vamos daqui a pouco falar o pai do pietismo, quem foi, e vamos entender um pouco mais. Mas vamos falar, antes disso, do resgate da reforma. O movimento pietista, o que ele buscava, na verdade, era promover uma espiritualidade mais profunda. Claro, a gente pode ficar debatendo as questões teológicas, mas muitas vezes debates assim acaba trazendo mais uma aversão um pelo outro do que a promoção de um verdadeiro amor, que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos amar e nos respeitar, não é? Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que o pietismo buscava era uma espiritualidade muito mais profunda e pessoal, enfatizando a importância dessa experiência individual com Deus. Ele procurava superar as divisões e hierarquias dentro da sociedade da própria igreja. Nós somos vistos como irmãos, e havia ainda mesmo na igreja luterana muitos resíduos da igreja católica do autoritarismo, de hierarquias dentro da sociedade. Para o pietismo, ele queria promover uma comunhão universal entre os crentes. Todos somos irmãos, não há maior ou menor aqui. Essa era a ideia. A abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de suas origens sociais ou de status. E lembramos que também havia dentro da igreja a diferença entre pobres, ricos. Então, aqui a união se baseia em valores éticos. Falemos do pai do pietismo, Philipp Jacob Spener. Philipp Jacob Spener viveu de 1635 a 1705. Ele era teólogo luterano alemão e ele denunciou os abusos na igreja
e a falta de conhecimento bíblico dos crentes. Em sua obra Pia, daí vem o pietismo, Pia Desidera, de 1675, nela Spener propunha um programa abrangente de reforma para a própria Igreja Luterana. Assim, iniciou-se o movimento pietista, que defendia o intenso aperfeiçoamento da piedade da essência luterana. Predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, em vez de ficar com dogmas, credos, mas sim o que as escrituras diziam. Também a procura da santificação, a defesa da doutrina que tem a Bíblia como única referência de fé, e o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Ele também promovia o amor entre os crentes, né? Os crentes deveriam se amar verdadeiramente. Portanto, o movimento pietista procurava promover uma espiritualidade mais profunda, mais pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Vamos ao segundo ponto, a convocação para uma segunda reforma. Note que a igreja aqui luterana já tem cerca de 150 anos. Ela começa em 1520 e agora nós estamos em 1675, quase 155 anos se passaram. Então, Spener publicou o livro intitulado Pia Desidera, que são Pia Desidera, quer dizer desejos piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra Pia Desidera, Desejos Piedosos, é uma obra composta por 3 partes, nas quais se expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou a igreja para uma segunda reforma. Agora, no ponto 2.1, nós vamos ver que a decadência espiritual da igreja luterana, do tempo, apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da igreja. Então surge o movimento pietista como uma segunda reforma, mas uma reforma para a própria igreja presbiteriana. Esse movimento, ele também foi avivalista, trouxe a vida da igreja. Ele difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois, para os pietistas, a igreja luterana tinha também adotado práticas não bíblicas, que nós podemos chamar de resíduos que vieram da igreja católica. Isso é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram até conflitantes com os princípios da reforma protestante promovida por Martinho Lutero. Então, vamos ao outro promotor desse avivamento pietista. Foi o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Conde Nicolau von Zinzendorf trouxe o avivamento do movimento pietista, que fez com que ele ultrapassou as fronteiras e alcançou até grupos que estavam exilados na Boêmia, cuja origem remonta à obra do pré-reformador John Hus, que nós falamos, que Hus foi martirizado em 1415, no mesmo ano em que nasceu Lutero. Lutero veio até mais tarde, mas praticamente Hus profetizou a vinda de Lutero, dizendo que viria, na verdade, 100 anos depois, Lutero trouxe a reforma. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma das suas propriedades na Saxônia, era o conde da Saxônia,
Posteriormente, esses irmãos, por conta de origem, passaram a ser identificados como os moravianos, os irmãos moravianos. E é interessante notar que foram os moravianos que pregaram para John Wesley. Quando John Wesley veio para os Estados Unidos como pastor anglicano, ele ficou mais de um ano, não conseguiu alcançar muitas almas. Na verdade, acho que não ganhou nenhuma alma para Cristo. E quando Wesley está retornando no navio de volta para a Inglaterra, ele encontra esse grupo de irmãos que eram avivados, que cantavam, que faziam culto no navio, e ele foi participar. E ele achou que aqueles irmãos tinham uma vida tremenda, eles gozavam de uma comunhão com Cristo que o próprio John Wesley, que era pastor anglicano, não possuía. Quando chegou na Inglaterra, ele procurou os irmãos moravianos e John Wesley, que já era pastor, disse que aceitou a Cristo novamente. E aí John Wesley começa a pregar e trouxe a grande reforma na Inglaterra. E foi através dos moravianos, que são descendentes do movimento pietista. Veja como tudo se conecta. Na verdade, é quase impraticável pensar uma missiologia ou teologia da missão, sem considerar o papel do conde Zinzendorf, apontando como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã do século XVIII, porque já estamos aqui no século XVIII, quando Zinzendorf faz a espiritualidade. A missiologia moraviana, os morávios defendiam que divulgar os ensinos contidos nos evangelhos aos perdidos é dever de toda a igreja. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Então nós devemos divulgar isso, e é dever. E não somente de determinada sociedade ou de alguns indivíduos. Esses pensamentos levou ao conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf a assumir a liderança espiritual dos morávios e transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. John Wesley, conforme eu já tinha mencionado, foi um dos que foram influenciados por esse movimento dos moravianos, que também vieram do movimento pietista. Muito bem, o movimento então pietista, que era avivalista, difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Vamos agora conectar com as nossas raízes teológicas, que nós, pentecostais, defendemos. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA desses movimentos de renovação e de avivamento. Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo, pelo menos para afetar o pentecostalismo. A influência pietista nos avivamentos norte-americanos do século XVIII, descortinando a história, podemos ver que entre esses grandes movimentos que inflamaram o que já chamamos de Great Awakening na América, não é? Ou seja, o grande acordar, despertar do norte-americano na conjuntura do século XVII e XVIII. E aqui destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado, equilibrado, para assim tornar-se uma grande mudança. O homem interior deveria cada vez mais parecer com Cristo. Vamos à influência americana, que o movimento pietista teve, essa influência americana na Escandinávia e também nos próprios avivamentos brasileiros. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos,
onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, Wingren e Daniel Berg. Além desses, eles exerceram também influência no Brasil, e os missionários que foram enviados pelos Estados Unidos, através de suas diversas obras literárias, doutrinárias, que foram aqui publicadas. Mesmo assim, o início do século XX, a maior influência tinha vindo do pietismo escandinavo, que é o sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Para Gutierre Fernandes, no artigo As Origens Pietistas da Assembleia de Deus no Brasil, houve ainda outras heranças escandinavas, como a forte ênfase da observação de usos e costumes, o vestir, né, que alguns chamam de legalismo, e diz que não é a roupa que te leva para o céu, mas quem está indo para o céu sabe como se vestir. Então, essa observância de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX, nas Assembleias de Deus, a prática também que nós temos, saudar com a paz do Senhor, ou, no caso dos irmãos da congregação, a paz de Deus, e a prática da confissão pública de pecados nos cultos de celebração da ceia do Senhor. Hoje nós não temos essa prática de confissão pública, mas os pentecostais primários, quando tinha alguma coisa, se ele pegou, ele confessava publicamente, se ele estava também com problema de reconciliar com o irmão. Eu ainda me lembro desse tempo, a pessoa levantava antes de tomar ceia, ia lá, dava um abraço no irmão e pedia perdão. E até os pastores encorajavam: irmão, se você tem algo, não tome a ceia do Senhor com mágoa no teu coração, vai e se reconcilia com irmãos. E ele dava um tempo para que as pessoas saíssem, se abraçassem e se reconciliassem. Eu ainda cheguei a pegar esse tempo na década de 80 nas Assembleias de Deus, né? Essa revista foi comentada pelo bispo Oídes Carmo, nosso bispo de Campinas, Goiânia, e ele fez um excelente trabalho. Parabéns, bispo Oídes, pelo comentário. E ele menciona aqui o começo do ministério Assembleia no Brasil ocorreu através de 2 homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegaram em solo brasileiro após receberem uma palavra profética, enquanto estavam nos Estados Unidos, de que deveriam ir ao Pará. A pessoa falou em língua, falava Pará, eles receberam isso. Marcos 16:15 e Atos 13:2. E para melhor entendermos como foi essa convocação divina, esses homens nem sequer sabiam onde esse lugar ficava, Pará. Diante dessa profecia, eles recorreram ao mapa mundi e viram que se tratava de uma cidade no norte do Brasil, Belém do Pará, ou estado do Pará, né? E eles então decidiram obedecer e foram. Isso menciona o bispo Oídes, em 2022, na página 6, um comentário feito por ele. Vamos às marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A partir do registro de W. Walker, em 1981, é possível identificar várias características desse movimento pietista presente nas raízes da Assembleia de Deus no Brasil, como a importância do sentimento da experiência cristã. Você tem que realmente receber Cristo no seu coração. A participação de leigos na edificação da vida da igreja. A ênfase numa atitude ascética com referência ao mundo. Separar-se do mundo, vestir diferente do mundo, ser diferente. O grande interesse pela leitura da Bíblia. A ênfase de ver uma transformação espiritual. E o forte impulso missionário, pregar tanto nas praças como levar a palavra de Deus a outras nações.
É preciso aproveitar essa reflexão desse movimento, que foi algo impactante na história da igreja, para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais o Senhor e do seu amor. Não só o seu amor que nós devemos ter, o amor a Deus, mas o amor pelo próximo. E a melhor forma de amar o próximo é levando o evangelho a ele. Falar do amor, da graça de Deus, como expressou o salmista. Eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais o seu poder, eu quero mais a sua presença, eu quero mais do seu viver. No Salmo 42, versículo 1 e 2, encontramos aquele que tem sede da presença de Deus. E nós realmente devemos ter essa sede, se não temos, devemos até orar para que essa sede da presença de Deus venha. Salmo 42, verso 1 diz: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Que Deus coloque em cada um de nós essa sede. Essa é a verdadeira identidade também das raízes teológicas das Assembleias de Deus. Como dissemos, surgiu como um DNA do movimento da renovação e do avivamento. O pentecostalismo ele é fruto desses movimentos de renovação, de avivamento e de santificação. Esse é o ponto das Assembleias de Deus. Vamos à conclusão, então, que o estudo dessa lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a nossa vivência cristã. Como é que nós estamos vivendo? Será que temos sede de Deus? Ou apenas vamos assistir o culto por ir, lemos a Bíblia quando temos tempo, oramos quando dá? Que nós não sejamos relaxados dessa forma, que nós estejamos alertos para a disciplina de ler a Bíblia todo dia, para a disciplina de orar. E à medida que se aproxima a vinda do Senhor, sabemos que haverá frieza, indiferença, né? O amor de muitos se esfriará, disse Jesus em Mateus 24:12. Ainda que o amor de muitos possam se esfriar, o importante é que o meu e o seu amor nunca venha a ficar frio. E quando ele ficar frio, ou nós nos encontrarmos numa indiferença, que nós possamos se voltar a Cristo. Olha só, e por se multiplicar a iniquidade, que é o que nós vemos, o amor de muitos se esfriará. Ainda que o amor de muitos se esfrie, o meu e o seu deve continuar fervoroso. Conforme Paulo diz que nós devemos, Romanos capítulo 12, o apóstolo fala que nós sejamos fervorosos no amor, não é? Então, olha só, que nós devemos ser fervorosos na nossa forma de amar uns aos outros, o nosso amor aqui, ó. Vamos lá, vou ler Romanos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros, e não sejais vagarosos cuidados, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Tá vendo aqui? Devemos ter um amor fervoroso, não viver um cristianismo frio, indiferente. Era isso que o movimento pietista tentava trazer de volta, o coração, a mente voltada para Deus. Lembre-se que Jesus repreendeu a igreja de Filadélfia por ter perdido seu primeiro amor, a igreja de Laodiceia por ser morna. Que o Espírito Santo continue a aquecer o coração de cada membro do corpo de Cristo e que nós não extingamos o Espírito, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, verso de número 19. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição
uma lição que eu espero que esteja edificando a sua vida, entender aqui a história do movimento pentecostal e dos outros movimentos que vieram, não é? Falamos semana que vem, nós vamos falar de John Wesley, o wesleyanismo, a chama que deu a forma ao metodismo e à santidade, que depois, mais tarde, foi conhecido também como Holiness Movement. E na capa aí da nossa revista tem até uma estátua que foi erguida a John Wesley, não é? A influência que John Wesley teve. Não perca, semana que vem, lição 6. Acione também o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist, você vai encontrar 252 pastas, com um total de 7.450 vídeos. É bastante vídeo para você, aulas de curso de teologia, mas as aulas da escola dominical que nós estamos falando, nós estamos comentando esse primeiro trimestre de 2025, 5 escolas dominicais. Nós comentamos a revista CPAD, você pode nos acompanhar lá. Comentamos a revista Betel, que é essa daqui. Nós também comentamos a revista da CADB, que estamos estudando o profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías é considerado o 5º evangelho. Estudamos também a lição da Central Gospel, onde estamos falando tipologia bíblica do tabernáculo e como essas tipologias desses móveis do tabernáculo aponta para Cristo e para a obra de Cristo. E também estamos comentando a revista Conimadeb, que é a revista da Assembleia de Deus Cristo para Todos, do pastor Gilmar Santos. Então, você pode entrar nessas revistas e aprender. Na revista da Cristo para Todos, falamos da identidade, da nossa identidade como crente, cristão, filho de Deus. Entre lá, são lições profundas, maravilhosas, para você aprender. E acione nosso canal, divulgue o nosso canal. Qual é outro canal que comenta 5 revistas Escola Dominical? É esse, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Lições, teologia, toda a Bíblia comentada. Se você são 252 pastas, ao clicar você tem que descer todas elas. Chega na primeira lá embaixo, encontra Mateus, Marcos, Lucas, João e vai comentando. Nós temos recebido bons relatórios, né? Faça aí os comentários, coloque também sinal de joinha aí. E esse sinal de joinha nos ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o material que nós pomos aqui é relevante e ele divulga mais o nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, estude, subscreva e você vai ser muito abençoado. Deus abençoe e até a próxima semana com a lição de número 6.